Existe um tipo de pessoa que funciona como um ralo. Não no sentido de serem más, não exatamente. É que elas têm um jeito de sugar as coisas, um vazio tão particular que acabam sugando tudo ao redor para dentro. Eu sei disso porque uma pessoa assim passou pela minha família e quase levou meu irmão junto. Meu nome é Tadeu. A história que vou contar aconteceu em 2019. Naquela época, eu tinha tomado uma daquelas decisões que parecem fazer todo o sentido na hora. Tranquei o primeiro semestre da faculdade de design. Não estava dando conta, a grana estava curta e eu precisava de um tempo para respirar. Isso significava que eu passava a maior parte do tempo em casa, ajudando minha mãe com o que aparecia e, principalmente, de olho no meu irmão mais novo, o Fabrício. Ele tinha 13 anos e tinha acabado de mudar de colégio. Saiu de uma escola pequena de bairro e foi para uma daquelas mais puxadas no centro, cheia de gente diferente. E foi lá que ele conheceu Aurora. O nome dela apareceu pela primeira vez durante o almoço, umas 2 semanas depois do início das aulas. Fabrício contava, com aquele entusiasmo de quem descobre o mundo, que uma menina tinha sentado com ele no intervalo. Segundo ele, ninguém falava muito com ela, achavam ela esquisita, mas ele não entendia o porquê. Ela era quieta, desenhava o tempo todo num caderno de capa preta e tinha um cheiro. Ele disse que parecia cheiro de chuva. Minha mãe na cozinha sorriu, disse que era bom ele fazer amizades novas, se enturmar. Eu concordei, claro. Qual seria o problema? Mas mesmo sem motivo aparente, o nome dela ficou martelando na minha cabeça. Aurora. Parecia um nome grande demais, antigo demais para uma garota daquela idade. Nas semanas seguintes, Aurora deixou de ser só um nome e virou uma presença constante na casa, mesmo sem nunca ter pisado aqui. Fabrício, que sempre foi um garoto de camiseta de banda e calça jeans, começou a aparecer com roupas escuras. Primeiro uma blusa preta, depois outra. Coisas que eu nunca tinha visto ele usar. Os videogames foram ficando de lado. Os desenhos de super-heróis que ele espalhava pela escrivaninha foram substituídos por folhas e mais folhas de símbolos, formas estranhas, geométricas, que ele dizia que a Aurora o estava ensinando. Tinham a ver com equilíbrio e projeção de energia ou qualquer coisa do tipo. A amizade se tornou o centro de tudo. Ele chegava da escola e a primeira coisa era pegar o celular. Se eu passava pelo corredor, ouvia o nome dela em áudios longos que ele mandava, contando cada detalhe do nosso dia, da nossa casa. Parecia que ele estava reportando a própria vida para alguém. Eu até tentei não dar muita bola, coisa de adolescente, eu pensava. Aquelas amizades intensas que parecem o centro do universo. Minha mãe também via com bons olhos. Achava que ele finalmente tinha encontrado alguém com quem se identificava de verdade. Mas o jeito dele estava mudando. Ele não olhava mais nos nossos olhos quando falava dela. O olhar ficava meio distante, focado num ponto qualquer da parede, como se ele estivesse repetindo algo decorado. Uma noite entrei no quarto dele para pegar um carregador emprestado e o encontrei sentado na cama, com o caderno de capa preta no colo. "Ei, o que é isso aí que você tanto desenha?" Perguntei, tentando soar casual. Ele fechou o caderno com um movimento rápido, quase assustado. "Nada, é coisa minha e da Aurora", ele respondeu, abraçando o caderno contra o peito. "Tudo bem, só perguntei, ela parece ser gente boa", insisti, querendo quebrar aquele gelo. Fabrício me encarou e foi um olhar estranho, sério demais para um garoto de 13 anos. "Ela não é gente boa, ela é diferente, ela entende as coisas de verdade." Aquele de verdade me deixou desconfortável. Comecei a reparar mais. E foi então que passei a ouvi-lo conversar sozinho. Eram sussurros, frases soltas, como se respondesse a perguntas que ninguém fazia. E algumas vezes, no meio do silêncio da casa, eu ouvia uma risada vinda do quarto dele. Uma risada baixa, abafada. Uma que, eu tinha certeza, não era a do meu irmão. O estalo, o momento em que a minha preocupação virou outra coisa, uma coisa que já era quase medo, veio numa terça-feira chuvosa. Era uma daquelas chuvas finas, insistentes, que deixam a casa quieta demais, onde qualquer barulho parece mais alto. Minha mãe tinha me pedido para pegar umas roupas sujas no quarto do Fabrício. A porta estava só encostada, então empurrei devagar.
e o encontrei. Ele estava sentado no chão de costas para mim, virado para a televisão desligada. A tela preta e espelhada refletia o quarto, meio torto, mas ele não estava simplesmente parado. Os dedos dele desenhavam formas no ar bem devagar e ele murmurava sem parar. Não eram os sussurros que eu já tinha me acostumado a ouvir. Era uma conversa com pausas claras, como se estivesse escutando atentamente uma resposta que eu não podia ouvir. Chamei o nome dele, uma vez, duas, nada. A única coisa que se movia eram as mãos dele no ar, desenhando aqueles símbolos que eu já tinha visto no caderno. Fui até ele e toquei no seu ombro. Fabrício, tá tudo bem? Ele se virou para mim de uma vez. E o rosto dele, eu não sei bem como descrever. Os olhos estavam abertos demais, brilhando de um jeito estranho, e a boca se curvou num sorriso pequeno, forçado. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de puro desprezo. Com uma voz que não era bem a dele, mais arrastada, quase debochada, ele disse: Você sempre tem que atrapalhar, não é? Eu senti um negócio estranho no estômago. Dei um passo para trás por puro instinto. Não era o meu irmão falando comigo. A entonação, o jeito de inclinar a cabeça para o lado, o olhar. Era como ver um ator muito ruim tentando imitar uma pessoa. Era o corpo do Fabrício, mas o que estava no comando era outra coisa. De repente, como se acordasse de um transe, ele piscou forte várias vezes. O sorriso sumiu. Ele olhou para mim, depois para a TV desligada, e a expressão dele mudou para uma cara de quem não entendia nada. Tadeu, o que foi? Por que você está com essa cara? Naquele momento eu entendi. Não era uma fase. Não era uma amizade intensa ou uma rebeldia estranha. Havia alguma coisa errada, alguma coisa que tinha se agarrado no meu irmão e o estava usando. E eu precisava descobrir o que era, rápido. No dia seguinte, eu não esperei. Assim que o Fabrício saiu com o transporte escolar, eu peguei um ônibus e fui até o colégio dele. Não sabia direito o que ia fazer, mas ficar parado em casa não era mais uma opção. Cheguei lá na hora do intervalo, aquele caos de adolescentes gritando e correndo no pátio. Me senti um completo estranho, um intruso. Fui direto para a secretaria, um pouco nervoso, e inventei uma desculpa qualquer sobre um livro que o Fabrício tinha esquecido e que eu precisava entregar. A senhora que me atendeu, uma mulher de óculos na ponta do nariz e um jeito de avó, foi simpática. Era a dona Rita. Enquanto ela procurava o nome do meu irmão no sistema, eu puxei assunto. Disse que ele estava gostando da escola nova, que até já tinha feito uma grande amiga. Quando mencionei o nome Aurora, a expressão dela mudou na hora. O sorriso sumiu. Ela olhou para os lados, como se para ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e baixou a voz. Ah, a Aurora, ela disse com um suspiro. É uma menina muito inteligente, mas muito sozinha. Ela me contou em poucas palavras que os pais dela eram gente importante, que viviam viajando e que a garota praticamente morava com uma empregada. Ninguém nunca ia às reuniões. Ninguém perguntava por ela. A dona Rita parecia genuinamente preocupada. Aquilo confirmou parte das minhas suspeitas, mas não explicava o que eu tinha visto no quarto. Voltei para casa com a cabeça a mil. A sensação de que eu estava mexendo em algo que não devia só aumentava. E eu estava certo. Naquela tarde, ao voltar da rua, vi um papel dobrado enfiado na fresta do nosso portão. Estranhei, mas peguei. Senti um embrulho no estômago ao reconhecer a folha. Era do mesmo tipo do caderno do Fabrício, dobrada em 4. Abri. Era um desenho feito a carvão com um traço incrivelmente detalhado. O desenho era do meu quarto. A minha cama, a minha escrivaninha, a janela. E deitado na minha cama, havia um boneco de palitinhos, uma figura tosca. Mas o desenhista tinha feito um detalhe. Um tufo de cabelo na cabeça do boneco, exatamente como o meu, que eu tinha descolorido umas semanas antes. E sobre o peito do boneco, um X grande, em vermelho. Perdi o fôlego. Ela sabia quem eu era, ela sabia qual era o meu quarto. Ela estava me observando. Aquilo não era um aviso, era uma ameaça. Não falei nada quando o Fabrício chegou. Apenas o observei, tentando não demonstrar o pânico que estava sentindo. Esperei minha mãe chegar do trabalho. Assim que ela entrou,
Eu a chamei na cozinha e fechei a porta. Mostrei o desenho a ela, contei tudo, o jeito do Fabrício, a conversa em frente à TV, a minha ida à escola e, por fim, aquilo. Minha mãe ficou pálida enquanto eu falava. Ela pegou o desenho com a mão tremendo. O ar de "é só uma fase de adolescente" desapareceu completamente. No lugar dele, eu vi o mesmo medo que eu estava sentindo. Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água, mas com uma firmeza que eu não via há tempos. A gente vai tirar o seu irmão disso, Tadeu, custe o que custar. Nossa primeira atitude foi procurar ajuda. Conseguimos uma consulta de emergência com uma psicóloga no dia seguinte. Fabrício se recusou a ir, gritou, disse que não era louco e que a gente estava com ciúmes da amizade dele. Minha mãe foi firme, nós o levamos mesmo assim. A primeira sessão foi um desastre. Ele não falou uma palavra, ficou de braços cruzados o tempo todo. Na segunda, começou a chorar e a dizer que a gente queria destruir a única coisa boa que tinha acontecido com ele. A decisão mais difícil foi proibi-lo de ver ou falar com ela. Tiramos o celular, avisamos a escola que ele não poderia ter contato com Aurora sob nenhuma hipótese. E foi 2 dias depois disso, num sábado à tarde, que a campainha tocou. Eu atendi, era ela, parada no nosso portão. Era exatamente como o Fabrício a descrevia. Mas ao vivo a imagem era diferente, mais perturbadora. Alta, magra, com um cabelo preto e liso que parecia pesado de tão denso. Usava um vestido simples, também preto. Mas o que me marcou foi o olhar, fixo, sem piscar, como se ela não enxergasse apenas a mim, mas tudo o que estava atrás, dentro da casa. Sua voz saiu baixa e uniforme, sem nenhuma emoção. "O Fabrício está?" "Não. Ele não pode falar com você", respondi, tentando manter minha voz firme, me colocando na frente da porta. Nesse momento, minha mãe apareceu ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. A presença dela me deu uma força que eu não sabia que tinha. Aurora nos olhou. Primeiro a mim, depois a minha mãe. E um canto da sua boca se curvou minimamente, um gesto que não chegou a ser um sorriso. Ela não insistiu, apenas estendeu uma pequena caixa de madeira escura, sem nenhum enfeite. "Entregue a ele", ela disse. "É uma parte dele que ficou comigo." Ela se virou e foi embora, caminhando devagar, com a mesma calma com que chegou. Lá de dentro ouvimos um barulho. Fabrício estava no topo da escada, o rosto pálido, os olhos arregalados. "O que ela te deu?" ele perguntou, a voz trêmula. Minha mãe pegou a caixa da minha mão, o rosto sério, decidido. Fomos direto para o quintal cimentado nos fundos, perto do pé de acerola. Abri a caixa. Dentro, sobre um pedaço de veludo vermelho, estava um passarinho, um canário, morto mas perfeitamente conservado. Amarrada na pata dele, uma fita preta com um daqueles símbolos desenhados em tinta prateada. Sem dizer uma palavra, minha mãe pegou álcool na lavanderia, encharcou a caixa e o pássaro e riscou o fósforo. O fogo subiu rápido, num cheiro horrível de penas e madeira queimada. Da janela do quarto, Fabrício gritava. Não era um grito de raiva, era um grito de dor, como se fosse uma parte dele que estivesse queimando ali. Os dias que se seguiram foram pesados. Fabrício entrou numa espécie de luto. Ele mal saía do quarto, não falava com a gente. Recusava-se a comer direito. Uma noite passei pela porta entreaberta e o vi sentado na escrivaninha com o lápis tremendo sobre uma folha em branco. Ele parecia lutar contra o impulso de desenhar um daqueles símbolos, até que, frustrado, amassou o papel com força e o jogou no lixo. A psicóloga disse que era esperado, que o vínculo tinha sido quebrado de forma violenta e que ele precisava de tempo para processar não só a perda da amiga, mas a violação que ele tinha sofrido. Nós o tiramos daquela escola, claro. Ele ia perder o resto do ano letivo, mas a saúde dele era a única coisa que importava. Ele foi melhorando aos poucos, num ritmo dele. Voltou a desenhar seus heróis, a ouvir suas bandas. Aos poucos as cores foram voltando para o seu guarda-roupa. A verdade sobre o que aconteceu com Aurora chegou até nós cerca de um mês depois, de uma forma inesperada. Um dos poucos amigos antigos do Fabrício, um garoto chamado Teodoro, me mandou uma mensagem. Ele perguntou se o meu irmão estava bem e se o boato sobre a Aurora era verdade. Eu disse que não sabia de boato nenhum, e então ele contou. Foi durante uma aula de geografia, uma semana depois daquela visita dela à nossa casa.
Aparentemente, a professora chamou a atenção dela por ela estar, de novo, desenhando no caderno em vez de prestar atenção. Segundo o Teodoro, Aurora não respondeu. Ela apenas se levantou da carteira em silêncio. E então, na frente de todo mundo, ela começou a gritar. Eram coisas sem sentido, frases que pareciam ser de outras línguas, nomes que ninguém conhecia, palavras soltas. Ela virou a própria carteira, derrubando tudo no chão, e começou a arranhar os próprios braços com as unhas com força até sair sangue. Precisou de 3 funcionários para contê-la. Uma ambulância foi chamada e a levou embora. A história parecia coisa de filme, mas confirmava a sensação de que havia algo muito quebrado ali. Dias depois, minha mãe e eu voltamos à escola para resolver a papelada da transferência do Fabrício. Encontramos a dona Rita na secretaria. Com o corredor vazio, ela nos contou em voz baixa o resto da história. Aurora tinha sido levada para uma clínica psiquiátrica particular. Os pais, que estavam numa viagem de negócios fora do país, voltaram para resolver a situação. Foi a primeira vez que eles apareceram na escola durante todo o ano. Ela não era uma entidade, não era uma bruxa, era uma garota brilhante, mas completamente abandonada. Uma menina que, para não desmoronar, ela criava esses mundos e puxava os outros para dentro. O Fabrício, a dona Rita deu a entender, não tinha sido a primeira tentativa. Ela criava essas dependências, esses vínculos, como forma de ter alguém, qualquer um, que a visse de verdade. Se ela não podia ter afeto, ela teria controle. O lance com o seu irmão era o mundinho particular dela. Quando vocês tiraram isso, tudo desabou. Isso tudo já faz alguns anos. O Fabrício se recuperou, terminou a escola, hoje está na faculdade, seguiu com a vida. Ele nunca mais tocou no nome da Aurora. Mas às vezes, quando ele fica muito quieto olhando para o nada, eu vejo um resto daquele tempo no olhar dele, e eu me pergunto se lá no fundo ele também pensa nela. Eu também mudei. Fiquei mais cético, talvez mais protetor do que deveria. Demorei para entender que o que a Aurora fez foi terrível, mas que ela não era o monstro da história. O monstro era o abandono, era a solidão tão grande que virou uma coisa predadora. Hoje eu entendo que o terror de verdade nem sempre vem do escuro, e esse, de alguma forma, é o tipo de horror que mais me assusta. Não foi o que eu vi na estrada que me assombra. Foi o que, sem perceber, trouxe comigo quando voltei para a casa alugada na chuva. Me chamo Ítalo. Isso aconteceu em 2003, numa semana em que aceitei, a contragosto, viajar com minha mãe e o namorado novo para uma casa simples de temporada, perto de Mangue. Não pediram descanso, pediram uma força. Eu entendi. Apoio. Valeria pela varanda e pelo ventilador. Choveu sem parar desde a nossa chegada. A rua ficou vazia, o quintal escorregadio e a energia não parava de oscilar. A casa em si tinha um piso liso, uma varanda baixa e aquele cheiro constante de umidade. Por isso a gente foi improvisando. Colocamos uma toalha na porta, um balde na goteira e fizemos um café para esquentar. Eu planejava, quando aliviasse, iria ao mercadinho comprar vela, saco de lixo, repelente. O namorado da minha mãe, o Osvaldo, forçava a intimidade. Me chamava de campeão, mexia nas minhas coisas, desligava o ventilador para não queimar. Minha mãe, Nair, tentava amenizar com jogo de cartas e conversa leve. Eu respondia, mas o ambiente seguia tenso. No terceiro dia, a chuva engrossou. O quintal juntou folhas e restos. E os cachorros latiam espalhados, como se algo passasse atrás dos muros. Pode ser maré, pode ser vento, pensei. Para ocupar a cabeça, passei vassoura d'água. Nair ferveu macarrão, Osvaldo brigou com a TV. Quando a trovoada diminuiu e restou o cair persistente, o tédio apertou. Pela janela, varal batendo, vizinho recolhendo uma cadeira plástica. Deu vontade de sair, esticar as pernas, comprar o que faltava e voltar rápido. Avisei que iria até o mercadinho da esquina, mas minha mãe achou melhor que o Osvaldo me levasse na picape, já que a rua estava lisa.
Eu hesitei, porque dividir o carro com ele significava ter uma conversa que eu não queria. No fim, ele mesmo concordou em ir, dizendo que aproveitaria para passar na borracharia do Neco. Peguei minha capa, a carteira e uma sacola mais resistente. O plano era sem bravata nenhuma. Só ir, comprar o que precisava e voltar antes de escurecer. Enquanto calçava o tênis, os cachorros latiam de novo. Não parecia briga nem lamento. Parecia aviso breve. Saímos com a chuva mais fina. A picape estava no recuo de terra. Entrei, senti tecido úmido e gasolina velha, revisei a lista mental. Nada estranho. Se havia algo à espreita, ficou quieto o suficiente para nos deixar ir. Vamos logo que escurece cedo, disse o Osvaldo batendo a porta. Concordei. E a noite começou a se mexer sem anúncio, como se a estrada, de repente, tivesse mais ouvidos do que gente. A rua de terra parecia inchada, a picape saiu devagar, rodas procurando firmeza, e eu mirava o vidro lateral para antecipar buracos. Fachadas fechadas, varanda baixa, portão de grade. Um homem sob o poste seguia a água na sarjeta. Uma senhora empurrava o rodo defendendo a sala. Tudo comum, só atrasado pela chuva. Se der enrosco, a gente volta, disse o Osvaldo, fechando a janela até a metade. Essa estradinha vira sabão. É rápido, respondi, mão na mochila, calculando o essencial. O limpador ia e voltava. À esquerda, o mangue. Na curva baixa, um brejo ralo onde os cachorros sempre calavam. Calaram de novo. Desliga o farol alto nesse trecho, Osvaldo comentou sem olhar. O pessoal não gosta de luz aqui. Não gosta por quê? Porque atrai bicho e gente. Rio curto. Melhor não cutucar. Engoli. Eu só queria velas, saco de lixo, repelente e fósforos. O mercadinho surgiu com a porta de metal meio abaixada e luz amarelada. Paramos. Entrei com cuidado. Dentro, ventilador de teto mexendo ar úmido, goteira perto do freezer desligado e 3 pessoas no caixa. A moça do balcão tinha a cara de quem ia fechar. Fiz a lista caber numa sacola. Velas, saco grande, repelente de tomada, fósforos, um pacote de arroz, outro de café. Vai fechar já? Perguntei. Daqui a pouco, ela disse, batendo a ponta do dedo no visor. Se puder, evita a curva do mata-burro. Atolaram ali mais cedo. E cuidado com os vidros. Estão quebrando à toa quando venta assim. Assenti sem entender a parte dos vidros. Paguei e voltei. Contei ao Osvaldo que a moça do caixa tinha avisado para evitar a curva do mata-burro. Ele então definiu que voltaríamos pelo lado da borracharia para ver se o Neco estava por lá. Eu não discuti. Apenas coloquei a sacola no assoalho e puxei o cinto. O céu tinha escurecido de verdade. Só uma faixa mais clara além do mangue. Os postes piscavam e demoravam a firmar. Um gato cruzou e subiu na vala. Em algum quintal, uma janela bateu. Seguimos devagar. Poças fundas, erosões rasas. O barulho do motor parecia maior na rua vazia. O rapaz do mercadinho recolheu as caixas e entrou depressa, como se evitasse ficar visível. Talvez fosse cansaço. Mesmo assim, eu escutava demais o que vinha de fora, como se esperasse um recado. Se o Neco estiver lá, ele olha os pneus, Osvaldo falou atento. Essa rua junta coisa no assoalho. Melhor, respondi. Queria só voltar para a varanda. Dobrar a esquina da borracharia exigiu manobra comprida. Portão encostado, luz no fundo do pátio, rádio baixo, sombras de ferramentas. Parecia aberto e fechado ao mesmo tempo. Ele deve estar, Osvaldo disse, reduzindo. Vou ver se ele chega no portão. Saindo de uma poça funda, a roda derrapou leve. Olhei pelo retrovisor. A água levantou e caiu pesada. Nesse ajuste de marcha, algo bateu seco na parte de trás, como se uma coisa dura tivesse acertado o vidro da cabine. Eu virei por puro reflexo, mas não consegui ver nenhum rosto nem mão. Havia apenas um brilho irregular bem rente ao vidro, como uma marca de galho úmido. O que foi isso? Perguntei. Osvaldo inclinou o pescoço sem largar o volante. Galho, disse rápido. Vamos até o Neco e eu quis acreditar. Mas a sensação de que alguém tinha escolhido aquele instante para tocar o carro veio junto com a ideia de que a chuva naquela noite não estava sozinha. O portão da borracharia rangeu um pouco quando Osvaldo buzinou curto. Uma luz acendeu no fundo
E o Neco apareceu com a mão no boné, passo arrastado de quem já tinha pensado em fechar. O Osvaldo pediu para ele dar uma olhada no pneu. Eu desci também. O Neco agachou, passou a mão no flanco do pneu traseiro e logo deu o diagnóstico. Estava furado, mas não por um prego. Havia um galho encravado. Ele nos explicou que, se tirasse o galho ali, o pneu esvaziaria na hora. A solução seria deixar a picape lá e ele mesmo nos levaria de volta para casa. Olhei para o Osvaldo, ele assentiu. Melhor. Ele falou enfiando a chave no bolso. Amanhã a gente passa aqui cedo. Guardei a sacola no banco do carona do carro do Neco. O interior cheirava a borracha e óleo, som de rádio baixíssimo, painel riscado. O Neco ajeitou o espelho, olhou a rua e me encarou de leve, como quem mede a curiosidade. Você não é daqui, né? Perguntou quase rindo. Não. Então escuta uma coisa. Ele apontou com o queixo para o lado do mangue. Quando chover assim, evita o trecho da baixada. Muita gente acha que é só estrada lisa. Não é. O Osvaldo ficou sério, calado, como se concordasse. Neco deu partida, engatou e saiu devagar pelo pátio. O portão bateu atrás da gente. Eu segurei a sacola no colo e tentei não pensar no galho preso no pneu. Estrada de terra, beira de mangue, bairro recolhido, nada disso era novo. O incômodo veio porque alguém tinha acertado a traseira da cabine na hora exata. A gente pegou a rua principal, virou na curva que contorna o brejo ralo e a luz do último poste ficou para trás. O Neco falou baixo. Agora é o pedaço que eu não gosto. Por causa de assalto? Perguntei tentando dar uma explicação possível. Por causa deles, ele respondeu, e a palavra saiu sem ironia. Ficam agitados quando tem farol, buzina, barulho. Melhor não chamar atenção. Eu ri sem graça, podia ser história local para assustar quem é de fora. Mas o Osvaldo, que costuma tirar sarro de tudo, não riu. Apaga o farol um pouco, ele sugeriu olhando à frente. O Neco assentiu como quem já tinha pensado nisso. Girou o botão e a noite entrou inteira dentro do carro. Ficamos com a luz do painel, o som do motor e a chuva fina no teto. Os dois respiraram mais leve, como se aquilo fosse parte do procedimento. Eu senti o impulso infantil de acender algo no celular para medir o escuro, mas segurei. O Neco esticou o pescoço, atento. É rápido, ele disse, quase um sussurro. Só presta atenção. Ninguém falou mais nada. O carro avançou um pouco e parou, rodas alinhadas no trecho mais firme. Do lado de fora, havia um silêncio diferente do que eu estava acostumado a ouvir na chuva. Não era aquela pausa que vem depois do trovão. Era uma ausência seca, como se o mato estivesse segurando a respiração com a gente. Osvaldo mexeu no cinto, incomodado. Não vai dar problema. Ele tentou, forçando naturalidade. A gente só quer passar. O Neco ergueu uma mão pedindo calma. Eu também calei. O teto pingava, o painel marcava uma hora que já não importava. E meus ouvidos foram para a beira da estrada. Primeiro, nada. Depois, um som muito miúdo. Muitos passos leves na parte de fora, arranhando de leve a casca da noite. Pensei em rãs. Pensei em pássaro de mangue. A cabeça sempre arruma uma gaveta onde colocar o que não entende. Os sons se aproximaram pela lateral um pouco à frente e depois se dividiram. Não eram dois, eram vários, erráticos, como se rodeassem sem coragem de encostar. O Neco manteve a mão no volante, quieto. A respiração do Osvaldo mudou, curta, e eu senti o corpo inteiro ficar atento, sem pose. Eles estão por aí, o Neco falou sem olhar para mim. Não mexe em nada. A vontade de virar o rosto e procurar com os olhos foi grande, mas eu fiquei no limite, encarando o painel, sentindo os pelos dos braços subirem, não de susto cinematográfico, mas de alerta. O motor ficou em marcha lenta. O vidro da minha porta captou algo que passou perto, rápido, quase roçando o metal. Não era vento. Vento não escolhe altura nem contorna o carro desse jeito. Eu poderia dizer que entendi tudo naquele instante, mas não seria verdade. Eu só soube que a gente tinha cruzado uma linha quando o Neco, ainda sem acender os faróis, disse com a voz baixa, firme. Pronto, chegaram. O Neco não precisou repetir. Quando disse que eles tinham chegado, o carro encolheu. Segurei a fala.
O painel iluminava nossas mãos e a chuva insistia no teto. Lá fora era só massa escura. O primeiro toque veio baixo na lataria perto do meu joelho. Depois outro, 2 palmos atrás. Lama respingou e desceu devagar. A cabeça correu para explicações. Raiz levantada pelo pneu, bicho de beira de estrada, alguém escondido. Eu me agarrei nessas hipóteses para não cair no buraco maior. Não abre o vidro, o Neco falou. Nem ia, respondi. O padrão mudou. De aleatório virou sequência ao redor do carro. Algo mais pesado acertou o capô, parou na borda do vidro e se desfez num cheiro azedo e quente que não combina com pedra. O Osvaldo se encolheu no banco. Fica quieto, o Neco pediu. Eles medem a gente. Passos muito curtos correram na altura do para-choque. Do outro lado, arranhões baixos na porta do motorista, unhas pequenas buscando apoio no metal molhado. Eu prometi que não ia olhar. Na hora que eu acender, eles correm, o Neco avisou. Segura. Não precisa provocar, o Osvaldo disse. Não é provocação, é para deixar a gente passar. O Neco girou o botão e o farol alto cortou a chuva. Por um instante, a estrada revelou capim mole, água na canaleta e marcas miúdas cruzadas. E foi ali, entre o facho de luz e a borda do mangue, que eu vi. Eram pernas muito pequenas. Eram várias delas, baixas demais e rápidas demais. Mais coisas bateram no teto, pedras, lama, restos com cheiro ruim. Um galho molhado raspou a coluna. O Neco engatou a primeira. Agora a gente vai, ele disse. Não olha para os cantos. Acelerou com cuidado. Do lado de fora, os passos se espalharam e sumiram para o mato em diagonal. Era a velocidade de adulto em altura de criança. Não faz sentido, mas foi isso. Lama e folhas travaram a visão por um segundo. O limpador empurrou a pasta para longe. O ar dentro do carro ficou abafado, com cheiro de água parada. Pensei em abrir a janela. Lembrei do aviso e fiquei. Eles seguem? Perguntei. Até onde dá, depois perdem o interesse. E onde dá? Quando a rua começa de novo. O próximo poste demorou para aparecer. Ainda houve 2 toques discretos na traseira e uma pedrinha no paralama. Depois, o barulho comum de bairro vazio. Em casa, fecha as janelas, o Neco disse já mais solto. Nada de comida ou lixo do lado de fora. Se puder, apaga a luz do quintal cedo. Tá. E não comenta com o vizinho que a gente cruzou lá com o farol apagado. O pessoal não gosta. Ele nos deixou a poucos metros da varanda. A lâmpada da frente estava acesa e a cortina mexia com a corrente de ar. Minha mãe surgiu no vão da porta. Vocês demoraram, ela disse. Estrada ruim, o Neco resumiu. Entra, falei. Depois a gente conversa. Qualquer palavra encolheria o que aconteceu. Se eu dissesse pernas, iam ouvir criança. Se eu dissesse rápido, iam dizer nervoso. Se eu dissesse cheiro, iam dizer mangue. O Neco nos olhou pela janela antes de partir um gesto curto. Foi embora sem barulho. Eu empurrei o trinco e respirei no corredor. Nós jantamos em silêncio e mais tarde, quando fui pendurar a capa, notei que havia uns salpicos de lama com uma textura meio arenosa. Acabei tirando aquilo sem nem pensar direito. Aquele cheiro de água parada continuou comigo mesmo depois do banho. Fiquei pensando que poderia ser só da rua ou da própria umidade da casa. Amanhã cedo eu arrumo o pneu, o Neco tinha dito. A frase serviu de travesseiro fraco. Como se consertar borracha resolvesse o resto. Não resolve. Mesmo assim, aceitei a mentira por algumas horas. Acordei com a claridade cinza nas frestas e o barulho do bairro se recompondo. Nair coava café. O cheiro me trouxe para a mesa antes da vontade. O ventilador girava lento. Osvaldo sentou calado, como se a noite desse para esquecer. Passo lá no Neco cedo, ele disse de olho na rua. Melhor pegar a picape antes que a água suba. Eu vou, respondi. Fazer algo simples ajudava. Saímos a pé, capa por cima. A rua tinha gente varrendo a frente da casa. Sacos rasgados, estilhaços junto dos portões. Quem tinha grade revisava cadeado. Um senhor recolheu pedaços de janela com uma pá resignado. Foi o vento, disse para o nada. Quebraram e ninguém ouviu. Guardei a combinação, vidro no chão e quase nenhum estouro. No fundo, o mangue parecia cheio. Um cachorro cheirava o que a enxurrada trouxe.
Em algumas portas, lama fina na altura da maçaneta, marca de mão molhada. A borracharia estava de portão escorado. Neco abriu, apontou um tchau com o queixo. Dormiram? Perguntou com meio sorriso cansado. O necessário, Osvaldo respondeu. E o pneu? Resolvi. Ele apontou a picape. Tirei o galho, tampei o furo. Mas olha isso. No capô, 4 bonequinhos de barro cru do tamanho do meu polegar. Pernas exageradas, cabeças quase sem rosto. Ao redor, respingos de lodo com grãos que lembravam casca de marisco. Não fui eu, Neco falou na defensiva. Quando fechei não tinha nada. Que graça tem deixar isso? Osvaldo se irritou. É recado? É melhor não discutir aqui. Neco cortou seco. Se for levar, leva. Se for jogar fora, joga longe. Não deixa no pátio. Toquei um deles com a ponta do dedo, cedeu úmido. Deu vontade de lavar as mãos. Neco trouxe um balde com água de chuva. Joga no balde e depois no mato, sugeriu. E se for só brincadeira? Tentei, buscando uma saída comum. Então alguém pulou o portão de madrugada para deixar isso e ir embora de mãos vazias. Ele me olhou sério. Aí você escolhe o nome. Fizemos do jeito dele. O som do barro caindo na água foi discreto demais. Lavei as mãos, passei pano. Neco virou para o Osvaldo antes que começasse outra piada. Depois não diz que eu provoquei. Quem mandou acender farol alto na baixada foi tu. Eu mandei para a gente sair, Osvaldo retrucou. Tu que apagou para fazer teu número. Número é buzinar naquela curva. Neco devolveu agora franco. Se fizesse, eu te mandava descer. Pararam juntos como quem reconhece limite. A picape estava pronta. A conversa não. Eu só queria ir embora dali. Voltamos devagar. A rua mostrava mais. 2 casas com vidro miúdo no chão. Cerca com arranhões na parte baixa, sacos de lixo testados um por um. Uma moça varria sem olhar para os lados. Quando passamos, ela fez um gesto curto com a cabeça, um vai mudo. Nair tinha separado balde, pano e rodo. Não perguntou de pernas nem de vozes. Vamos puxar a água do corredor, ela disse, prática. Fecha as janelas cedo hoje. Fecha, respondi. Guardei as compras e olhei a porta dos fundos. A borracha do batente tinha manchas novas de lama fina, só na parte de baixo, como se mãos pequenas tivessem tateado ali. Não contei. Chamar de vento era mais fácil. O resto do dia eu ocupei com tarefas que servem de escudo. Limpar o corredor, arrumar a pia, recolher o lixo. No fim da tarde, prendi a tampa do cesto, trouxe a toalha do varal, puxei o saco grande para dentro. Até a caixa de ferramentas eu fechei com fita. Tudo o que um adulto razoável faria para tentar dormir. Mentira. Não era para dormir. Era só para não piorar. Fechamos a casa cedo. Janelas travadas, toalha na porta, luz do quintal apagada. Deixei vassoura e balde no corredor, celular carregado. Era só método, não dar isca. Depois do jantar, fui pegar a capa na picape. Apontei a lanterna por baixo e vi o que ignorei mais cedo. Um galho grosso ainda preso no assoalho, atravessado entre o degrau e a longarina, pingando lodo. O pneu estava novo, o rastro não. Pensei em chamar o Osvaldo, desisti, usei a chave de roda como alavanca, forcei um pouco a lateral e puxei. O galho cedeu com uma resistência que lembrava braço tenso. Fibra de cipó, cheiro de água parada grudando na garganta. Levei aquilo para os fundos e joguei por cima da cerca viva. Só que, nesse gesto, a lanterna apagou. E foi nesse escuro curto que eu ouvi passos miúdos se posicionando do outro lado, na altura das minhas canelas, calculando distância. Quando acendi de novo, não havia nada no feixe de luz. O som recuou, contornando o terreno. Voltei, lavei as mãos e fechei o trinco. Nair guardava a louça. O Osvaldo olhou o quintal pela janela. Pedi que deixasse apagado. Melhor assim, falei. Tá bom, ele respondeu. No quarto, encostei uma cadeira atrás da porta. A casa assentou com barulhos normais. Madeira, água no telhado, pingos na pia. O estranho veio como hábito discreto. Passos curtos rondando a base da parede do lado de fora, parando junto da porta dos fundos, depois seguindo até a minha janela, alinhados numa altura que adulto não usa. Eram vários, alternando ritmo, sem pressa.
O cheiro do mangue entrou pela fresta doce e rançoso. Pensei em chamar minha mãe. Não chamei. Tentei me ocupar contando respirações. A maçaneta dos fundos mexeu de leve, teste de quem não tem força. A toalha na base da porta absorveu água que eu não sei de onde veio. Fiquei de pé, encostado na parede, até os passos irem se afastando. A chuva engrossou e lavou o quintal. Eu não dormi, só esperei a claridade. De manhã, eu vi que havia marcas de barro fino perto do rodapé, em fileiras que não combinam com sapato. E na porta dos fundos, tinham riscos paralelos, como se dedos pequenos tivessem procurado uma fresta. Mesmo assim, a Nair varreu tudo sem fazer drama e o Osvaldo não quis discutir o assunto. Eu entendi tarde que o erro foi meu. Puxei algo para perto quando deveria ter deixado onde estava. A viagem terminou 2 dias depois. A chuva ficou lá. Por semanas, eu ainda procurei manchas que não existiam no meu corredor, e qualquer cheiro de água parada me deixou tenso. Não chamei de lenda. Também não dei nome de criança. Só aceitei que acender um farol na hora errada não se resolve fechando a porta. Meu nome é Brenda. Essa história aconteceu há uns 7 meses, logo depois que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu descobri que estava sendo traída e, honestamente, não tive forças para brigar. Juntei o que era meu, peguei meus 2 filhos, o Rômulo, com 16 anos na época, e a Ágata, com 10, e saí. Não houve discussão, não houve pedido de perdão. O pai dele simplesmente deixou de existir em nossas vidas, como se nunca tivesse estado ali. Encontramos um lugar para ficar num desses condomínios novos que brotam nos limites das cidades. Sabe como é? Um monte de casas idênticas, todas com a mesma varanda minúscula e a mesma grama rala na frente. O nosso novo lar era um sobrado pequeno com 3 quartos dentro desse lugar que prometia segurança com sua guarita e cancela automática. Uma promessa vazia, a gente sabe, mas era o que dava para pagar. Disseram que a casa era de primeira locação, mas era mentira. A gente percebe nos detalhes. As maçanetas das portas tinham aquele brilho gorduroso de muitas mãos. No piso da cozinha, o contorno exato de onde ficavam a geladeira e o fogão dos antigos moradores. E tinha um cheiro estranho nos cantos, um cheiro de lugar fechado, de poeira antiga que o cheiro de desinfetante barato não conseguia disfarçar. Fiquei com o quarto principal, que tinha uma porta de vidro enorme, daquelas de correr, que dava para um quintal cimentado nos fundos. Os meninos se ajeitaram nos outros 2 quartos. Desde a primeira noite, o silêncio ali dentro era diferente. Lá fora, bem ao longe, dava para ouvir o zumbido constante dos carros na rodovia, mas dentro de casa, o som morria. Era uma quietude que não trazia paz. Parecia que alguém tinha desligado a casa da tomada. Foi na 3ª ou 4ª manhã que eu vi a marca pela primeira vez. Abri os olhos e o sol fraco da manhã já entrava pela porta de vidro. E ali, bem na altura do meu rosto, se eu estivesse em pé, havia uma mão espalmada contra o lado de dentro do vidro. Uma mancha avermelhada, úmida, como se alguém tivesse acabado de pressionar os dedos ali. Meu primeiro pensamento foi o Rômulo. Adolescentes fazem coisas estranhas, pensei. Uma brincadeira de mau gosto. Levantei, ainda meio dormindo, e fui até a porta. Não fazia sentido. Para ele ter feito aquilo, teria que ter entrado no meu quarto no meio da noite sem que eu ouvisse. Toquei a ponta do dedo na mancha. Estava meio grudenta, ainda fresca. Peguei uma camiseta suja do cesto de roupa, passei com força, e a marca se desfez, borrando o vidro todo. Peguei um borrifador com multiuso e umas folhas de papel toalha para terminar o serviço. Não ficou nem vestígio, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Se não foi o Rômulo, quem foi? A mão era grande, de adulto. A da Ágata, com seus 10 anos, nem se comparava. Verifiquei a fechadura da porta da sala, as janelas. Tudo trancado, como eu mesma havia deixado na noite anterior. Não comentei nada com ninguém, mas passei o dia com um olho no peixe e outro no gato, observando meus filhos,
procurando algum sinal, um sorriso cúmplice, qualquer coisa. Mas nada. A vida seguiu normal. 2 dias depois, a mesma coisa. Acordei, olhei para a porta de vidro e lá estava ela, a mesma mão avermelhada, no mesmo lugar, fresca. Dessa vez, meu estômago revirou um pouco. Já não parecia uma brincadeira. Aproximei-me devagar. Olhei bem de perto, tentando sentir algum cheiro, mas não tinha cheiro de nada. Então eu fiz uma coisa estúpida, uma coisa que só o desespero faz a gente fazer. Toquei a pontinha do dedo indicador na marca e por um impulso levei à boca. O gosto, metálico, inconfundível. Cuspi na mesma hora, correndo para a pia do banheiro. Era sangue. Meu corpo travou. Não era tinta, não era molho de tomate, não era uma pegadinha. Era sangue de verdade, manchando a porta do meu quarto por dentro. Limpei tudo de novo, dessa vez com um pano de chão e um produto de limpeza mais forte, esfregando o vidro até meus dedos doerem. Mas agora era diferente. Dali em diante, o medo não me largou mais. Se era sangue, de quem era? E como foi parar ali? Naquela noite decidi que ia pegar o responsável. Não podia acusar o Rômulo sem provas. Ia só piorar a nossa situação já delicada. Esperei os 2 dormirem, fui na cozinha e peguei umas 4 latinhas de guaraná vazias. Amarrei cada uma num pedaço de barbante e prendi na parte de dentro da maçaneta da porta de vidro, de um jeito que qualquer um que a abrisse, por mais cuidadoso que fosse, faria um barulhão. Me senti uma idiota fazendo aquilo, mas era o que eu tinha. Na primeira noite, nada. Acordei várias vezes, qualquer estalo da casa me dava um pulo, mas as latinhas continuaram em silêncio. Na segunda noite, a mesma coisa. Eu já estava quase me convencendo de que tinha imaginado tudo, que o estresse estava me deixando louca. Na terceira manhã, acordei com o sol no rosto. Olhei para a porta. As latinhas estavam lá, imóveis, exatamente como eu havia deixado. Senti um alívio imenso, que durou uns 2 segundos. Foi o tempo de meus olhos focarem no vidro. Lá estava ela, a mão de sangue nítida, fresca, intacta, e a minha armadilha, silenciosa. Como? Como era possível? Meu cérebro simplesmente não conseguia processar. Sentei na cama, as pernas tremendo. Naquela tarde chamei os meninos na sala. Peguei um pedaço de papelão de uma das caixas da mudança e uma caneta. Preciso da ajuda de vocês com uma coisa para decorar a parede. Uma ideia que eu tive. Coloquem a mão aqui e deixem eu contornar. Pedi com a maior naturalidade que consegui. Eles não questionaram. Acharam meio bobo, mas fizeram. Rômulo com sua mão já grande de rapaz. Ágata com a dela ainda pequena. Quando saíram, peguei o papelão e corri para o quarto. Nem precisava medir. A mão no vidro era mais comprida, com dedos mais finos que os do meu filho. Não era deles. Foi aí que o chão se abriu de verdade. Peguei o telefone e liguei para a minha prima, Teresa. Tentei contar tudo sem parecer uma completa louca. Brenda, você tem certeza? Sangue mesmo? Eu sei o que eu vi, Teresa, e o pior é que não tem como alguém ter entrado. Ela ficou quieta por um instante e depois disse com uma voz mais baixa: olha, antes de você chamar a polícia ou fazer qualquer coisa, por que não tenta outra coisa? A mãe de uma amiga minha, ela benze, reza, ajuda com essas coisas que a gente não entende. O nome dela é Dona Odete. Eu teria rido em qualquer outra situação, mas eu estava com medo, um medo que eu nunca tinha sentido. Eu topei. Dona Odete veio no dia seguinte com sua filha. Eram 2 mulheres simples, de poucas palavras. Elas não fizeram um espetáculo, apenas andaram pela casa enquanto a mais velha queimava um maço de ervas que soltava uma fumaça densa e cheirosa, murmurando rezas que eu não entendia. Borrifaram uma água nos cantos dos cômodos, principalmente no meu quarto. Eu fiquei ali parada no corredor esperando um arrepio, um barulho, uma reação, qualquer sinal de que aquela coisa estava sendo expulsa. Mas não houve nada. O silêncio continuou o mesmo, a atmosfera a mesma. Quando terminaram, Dona Odete apenas me olhou e disse que a casa estava limpa. Mas eu sabia que não estava. Nada tinha mudado. Naquela mesma noite, alguma coisa me acordou. Não foi um barulho, mas uma sensação. Um frio que cortava a pele. Um frio de ar livre,
não de quarto fechado. Abri os olhos e a primeira coisa que senti foi o cimento gelado e áspero debaixo dos meus pés descalços. Demorei um segundo para entender. Eu não estava na minha cama. Eu estava do lado de fora, no quintal, parada em frente à porta de vidro. A luz de um poste distante iluminava meu quarto com uma claridade fraca, esquisita. E foi então que eu vi. Tinha alguém sentado na minha cama. Não estava deitado. Estava sentado na beirada, com as costas levemente curvadas para a frente e os braços apoiados sobre as pernas. Eram braços compridos, finos demais. A figura era toda de um tom cinza, como se fosse feita de fuligem compactada. A pele do rosto era da mesma cor, com sulcos escuros que pareciam rugas pintadas. E os olhos eram duas sombras profundas, dois buracos vazios que eu sentia estavam me vendo mesmo sem me encarar diretamente. Eu quis gritar. O grito se formou na minha garganta, mas não saiu. Quis correr, me esconder, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse pregada no chão, forçada a assistir àquela cena. Quem era? O que era aquilo sentado na minha cama, no meu lugar? O pânico era tanto que virou uma coisa fria, uma certeza de que algo terrível estava para acontecer. Com um esforço que pareceu levar uma eternidade, minha mão se moveu, trêmula, e empurrou a porta de vidro. O barulho dela correndo no trilho foi a única coisa que quebrou o silêncio. E no instante em que a porta se abriu, a figura sumiu. Não se desfez em fumaça, não desapareceu lentamente. Simplesmente não estava mais lá. O lugar na beirada da cama estava vazio. Entrei, o corpo inteiro tremendo sem controle. Olhei para a cama, para os cantos do quarto. Nada. Foi quando baixei o olhar para a minha mão, a mão direita, a que abriu a porta. Ela estava coberta de sangue fresco, vermelho e pegajoso. Senti uma ardência fina na cutícula do polegar e vi que era dali que o sangue brotava, sem que eu lembrasse de ter me machucado. Fiquei sem ar. Fui até o vidro. As marcas antigas estavam secas, mas ao lado delas outras duas, novas e brilhantes, tinham surgido. Levemente ergui minha mão ensanguentada e a coloquei ao lado de uma das marcas novas. Encaixava perfeitamente. O tamanho, o formato dos dedos, a palma, era a minha mão. O pior de tudo não foi o medo, foi a vergonha. Eu fazia aquilo dormindo, sem a menor consciência, e depois limpava a sujeira como uma criminosa. Aquilo não era um fantasma, era um transtorno. Era a minha cabeça, partida pelo estresse, pela solidão, me pregando peças horríveis. Pelo menos foi isso que eu tentei dizer a mim mesma. Era mais fácil aceitar a loucura do que o impossível. Tentei de novo falar com a Teresa. Ela me sugeriu um médico, um psiquiatra. Cheguei a marcar uma consulta, mas o que eu ia dizer? Que eu pintava a casa com meu próprio sangue enquanto dormia? Cancelei. Decidi que eu mesma precisava de provas concretas. Naquela noite apoiei meu celular num monte de livros sobre a cômoda, de frente para a cama e para a porta de vidro. Apertei para gravar e me forcei a dormir, rezando para que a câmera pegasse alguma coisa, qualquer coisa que me desse uma resposta. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular. Meu coração afundou. A tela estava preta. A gravação tinha sido interrompida. Olhei os detalhes do arquivo. O vídeo tinha só 2 minutos e 14 segundos de duração. Começava comigo me ajeitando na cama, depois um longo tempo de imobilidade. Então, no vídeo, eu me sentava na cama e olhava diretamente para a câmera. A imagem do meu rosto congelou por um instante. Depois, o vídeo se desfez em pixels coloridos e a gravação foi interrompida. O arquivo estava corrompido. Era como se algo estivesse ativamente me impedindo de descobrir a verdade. Desisti de procurar respostas. Entrei numa rotina doentia. A cada 2 ou 3 dias, uma nova marca de sangue aparecia no vidro e eu limpava antes que as crianças acordassem. Um segredo sujo e silencioso. Achei que conseguiria ao menos controlar aquilo, conter o dano. Estava enganada. Uma manhã a marca não estava no vidro. Estava mais para cima, na esquadria de alumínio branco que contornava a porta. Uma mão espalmada, os dedos apontando para o teto. Eu não sou alta. Para alcançar ali, eu precisaria ficar na ponta dos pés. 3 dias depois, outra.
mais alta ainda, quase tocando o gesso do teto. Peguei uma cadeira da cozinha, subi nela e estiquei o braço. Mesmo assim, meus dedos passaram a vários centímetros de distância da mancha, para chegar ali só com uma escada. Ali, em cima daquela cadeira, olhando para aquela marca impossível, a teoria de que era apenas eu, de que era um problema da minha cabeça, não fazia mais sentido nenhum. Não era eu, ou pelo menos, não era só eu. Alguma coisa estava me usando meu corpo como uma marionete para escalar as paredes do meu próprio quarto. O pânico voltou mais forte do que nunca. Passei os dias seguintes em alerta máximo, dormindo apenas quando o cansaço me vencia. E então, numa sexta-feira, o golpe final. Eu estava passando pelo corredor para chamar a Agatha para a escola. A porta do quarto dela estava fechada, e na madeira branca da porta, um pouco abaixo da maçaneta, havia uma mancha. Uma pequena, quase translúcida, marca de mão avermelhada. Fui chegando perto sem respirar. Era do tamanho da mão da minha filha. Naquele instante, todo o medo, toda a confusão, toda a tentativa de entender, tudo isso evaporou. Todo o medo sumiu e eu soube exatamente o que fazer. Aquela coisa não ia se contentar com o meu quarto. Estava se espalhando e tinha tocado na porta da minha filha. Não esperei para descobrir o que viria depois. Naquele mesmo instante, a decisão foi tomada. Não havia mais nada para investigar. Não disse nada aos meninos sobre o café da manhã ou a escola. Voltei para o meu quarto em silêncio, peguei minha bolsa e enfiei dentro dela nossos documentos, os cartões do banco e o pouco dinheiro que eu guardava numa gaveta. Peguei a mochila de escola de cada um e, em vez de livros, soquei dentro algumas trocas de roupa, o que cabia, sem nem me preocupar em dobrar. O Rômulo saiu do quarto sonolento e me viu naquele estado. "Mãe, o que foi?" A minha voz saiu firme, ensaiada, como se pertencesse a outra pessoa. "Nós vamos passar uns dias na casa da tia Teresa. Vão se trocar, rápido. Só levem o celular." Ele ia protestar, eu vi no rosto dele, mas algo na minha expressão o fez ficar quieto. Ele apenas concordou com a cabeça e foi acordar a irmã. Enquanto eles se vestiam, dei uma última olhada ao redor. Para a televisão na sala, para os móveis que eu tinha custado a comprar, para os brinquedos da Agatha espalhados no tapete. Deixei tudo. A única coisa que importava era sair dali. Em menos de 10 minutos estávamos no carro. Eu não olhei para a casa pelo retrovisor. Apenas acelerei, passei pela guarita dando um aceno para o porteiro e peguei a primeira avenida, sem rumo, só para longe dali. Os meninos estavam quietos no banco de trás, sentindo o peso de algo que eles não entendiam. Depois de dirigir por quase 1 hora, já em outra parte da região metropolitana, eu comecei a relaxar os ombros. Um pouco. Olhei pelo retrovisor para checar as crianças. Rômulo olhava a paisagem correr pela janela. Agatha tinha adormecido com a cabeça no ombro dele. Por um instante, senti uma onda de alívio. Estávamos seguros. Foi quando meu olho focou no espelho de novo. Não nos meus filhos, mas no próprio vidro. Havia uma pequena mancha ali. Uma marquinha vermelha e turva, bem no centro do meu campo de visão. Pisquei com força. Senti um baque no peito. Passei o dedo sobre o espelho. Não saiu. A marca não estava no espelho. Estava no meu reflexo. Por um segundo, eu a vi ali, no meu ombro, como uma pequena digital de sangue. Passei a mão na blusa, assustada. Não havia nada. Olhei para o espelho de novo. A mancha tinha sumido. Mas eu sei o que eu vi. A gente saiu da casa, mas não sei se um pedaço dela não veio junto com a gente. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. E eu te vejo por lá.